Olá, seja bem-vindo à conversa. Hoje connosco está um dos médios que mais intensamente brilhou num curto espaço de tempo ao serviço do Futebol Clube do Porto. Brilhou e desde logo também fez uma das transferências mais astronómicas da altura, saindo do Futebol Clube do Porto para a Inglaterra. Esse médio que nos faz companhia hoje, um prodígio de Porto Alegre, chama-se Anderson. Anderson, obrigado por estares hoje aqui connosco. Seguramente que aquele ano e pouco do Futebol Clube do Porto marcou muito, há muita gente que se lembra de ti. Deixa-me começar pelo teu nome, Anderson Luiz. De quando chegas havia um passado, um Anderson Luiz, que não era Oliveira, era de Sousa, que era o Deco, que naturalmente fazia ter uma responsabilidade muito grande. Sentiste isso na altura? Responsabilidade? Chegaste com 17 anos? Quando eu cheguei aqui com 17 anos, comecei no Brasil muito cedo e eu recém tinha saído do Grêmio com uma história muito grande, porque o clube tinha caindo para a segunda divisão e era nosso acesso, e eu recém tinha 16 anos naquela época, quando eu cheguei no Grêmio. Cara, não senti muita responsabilidade, porque eu sempre, graças a Deus, toda a minha vida sempre fui um menino de personalidade. Então eu sabia que tinha grandes jogadores, era um novo desafio na minha vida, eu recém tinha completado 17 anos. Então para mim eu sabia que ia ser mais um desafio que eu tinha que dar o meu melhor, porque atrás de mim vinha uma família muito grande que eu precisava ajudar. É porque não havia só o Deco, o passado brasileiro, quando chegas no Porto, era Deco, Carlos Alberto, Diego, grandes nomes, e Ibson, tu, Ibson, que estava nesse plantel, tal como o Diego. Esse atrevimento que vem de miúdo ajudou-te, não é? Como é que era o Anderson menino, o Anderson quando começou a jogar a bola? Sempre atrevido até nas peladas? Eu sempre tive, né? Meu sonho, como qualquer jogador brasileiro novo e que vem de uma periferia muito pobre, sempre é o sonho de querer ser jogador. Então comigo não ia ser diferente. Eu saía de casa às 6 horas ali, só voltava à meia-noite, às vezes saía 9 horas da manhã e voltava às 6 horas da tarde, até sem comer, ficava jogando bola o tempo todo. Então, graças a Deus, quando eu comecei a ter 12 anos, eu comecei a levar mais a sério. Às vezes eu faltava à escola para poder jogar junto com os amigos. Eu li alguns jogar na rua, não é? E torneios que havia de rua. Eu li alguns que tu começas, antes ainda de chegares às escolinhas de base do Grêmio, começas numa escolinha de futebol, de Montserrat, e que há um jogo, não é? Com o Grêmio em que tu despertaste ali o interesse. Sim. Como é que foi esta tua história de ter chegado a essa escolinha e depois dares o salto para o Grêmio? Eu comecei, na verdade, quem me descobriu foi um senhor que já faleceu, se chama Silvio. Agradeço ele muito por ter me descobrido. Quando ele me descobriu, ele falou, vamos jogar pela minha escolinha. E eu falei para ele naquela época que eu não tinha condições de pegar ônibus, a minha família não tinha condições de pegar ônibus, de vir treinar, e eu não sabia se a minha mãe ia liberar. Aí eu fiquei uma semana ali enchendo o saco da minha mãe, liga para ele, porque ele no Brasil tem cartão que tu põe para poder ligar. Eu liga para ele, o senhor falou que vai pagar tudo para me jogar, é uma oportunidade, encheu o saco da minha mãe a semana toda. Aí teve um dia que eu falei, vou ligar para te parar de encher meu saco. Daí ela ligou para ele, e ele falou, não, a gente vai cuidar dele, a gente vai pagar a alimentação dele para ele vir jogar pra gente. Aí a partir dali a gente teve um jogo contra o Grêmio, e eu fiz um belo do campeonato, o Montserrat ficou em terceiro, que é muito difícil para uma escolinha chegar num campeonato gauchão e ficar em terceiro, e a gente nesse tempo conseguimos ficar em terceiro, e logo a seguida o Grêmio me chamou e eu já fiz de viagem direto para a Argentina com a categoria de base do Grêmio. Daí de lá eu me destaquei. Ou seja, ainda nessas escolinhas tu já te habituaste a viver um bocadinho fora de casa, à procura também de boas condições, percebendo que no futuro, se conseguisses ser alguém no futebol, também ias poder ajudar a tua família e ter uma condição diferente, não é? Eu sempre tive, graças a Deus, sempre tive uma mentalidade muito forte nos aspectos, né? Já que eu não era muito próximo à minha família, eu decidi, com 13 para 14 anos, pegar minha roupa, botar dentro de um saco de lixo e tentar minha vida na rua. Daí, graças a Deus, eu conheci durante a minha vida pessoas maravilhosas, onde que me ajudaram na minha carreira, e hoje, graças a Deus, eu agradeço a todos que tiveram. Né? Aqui, quando estás nestas escolinhas, estamos a falar anos 90, ali meio fim de anos 90, não é? Eu tinha ali 10, 11 anos. Eu passei a morar sozinho quando eu tinha 13 para 14 anos. Já no Grêmio. Quem eram as tuas referências? Quem é que tu vias e gostavas de imitar, ou pelo menos imitar alguma finta, algum posicionamento? Eu sempre gostei do Rivaldo. O Rivaldo, para mim, sempre foi um jogador que sempre me encantou. Não só o Rivaldo, como do Ronaldinho, naquela época, recém estava surgindo no Grêmio. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho. Ele apareceu no Grêmio. Então, eu sempre procurei olhar esses dois jogadores. Então, esses, para mim, sempre foi meu herói no meio do futebol. O Rivaldo por ser esquerdino? Porque esquerdo, e também pela qualidade que ele tem, pela força que ele tinha, pelo que ele jogava pela seleção brasileira, e o Ronaldinho pela qualidade do Ronaldinho. E tive a possibilidade, quando eu fui para a seleção
sub-15, me chamaram para me treinar com eles e foi a primeira vez que eu tive com eles todos. Anderson, já disseste, chegas ao Grêmio, quando o Grêmio te leva para as categorias de base e sais logo para a Argentina, como dizias, ou seja, foi logo o mundo. Foi logo o mundo e outra, eu subi pro profissional não foi por jogar, eu subi no futebol porque por 2 telefones. Todo mundo no Brasil sabe essa história. Tem o treinador, o Cuca, nessa época o Grêmio não estava passando um bom momento, o Grêmio estava com um momento difícil. Eu também estava com um momento difícil, que o Grêmio não me pagava e eu precisava ajudar a minha família, estava com salário atrasado, como às vezes acontece no Brasil. Aí eu chego no refeitório, aí tá o treinador, nessa época eu tinha 14 anos, estava fazendo 15, eu tinha 2 telefones na mão. Aí eu já bravo, quando eu era mais novo, eu era meio louquinho, meio pancada na cabeça, joguei os 2 telefones na mesa. Aí chega o treinador Cuca, do profissional, eu nem cheguei a ver quem era, porque eu estava tão bravo. E ele fala, por que tu tem esses 2 telefones? Eu falei, o telefone é meu, tu não paga a minha conta, quem paga sou eu. Eu virei de costas e depois veio um amigo meu e falou, tu tá falando com o treinador do profissional. Aí eu vi, tá bem, mas eu também já quero ir embora, também os caras não me pagam, preciso ajudar minha família. Eu estava muito nervoso. Aí eu saio lá fora, aí o treinador, daí o meu amigo falou, ó, o treinador tá te esperando lá fora. Eu falei, ixi, o cara vai me xingar, vai me matar todo. Aí ele me xingou bastante, eu falei, professor, o clube não me paga, tô meio triste. Aí ele perguntou, quantos gols tu tem na categoria de base? E eu falei, tenho 20, eu não tinha nem 6. Falei pra ele, tenho 20. E daí ele perguntou, aonde tu já jogou pra falar assim comigo? Eu falei, já joguei na seleção, já fui pra Barcelona, já fui pra Inglaterra. Aí ele me olhou assim, tá, mas não pode falar assim. Eu falei, desculpa, peço desculpa, porque eu tô sem receber, a minha família precisa de dinheiro. Aí, uma das primeiras vezes que eu vou no dentista. Eu vou lá, tô lá no dentista de boca aberta, assim. Aí chega e toca o telefone do dentista do clube. O Anderson tá aí? Tá, o presidente quer falar com ele. E eu já fui quase chorando já, vão me mandar embora. Vão me mandar embora, porque eu xinguei o treinador, vão me mandar embora. Aí eu cheguei lá com o treinador, era a semana de Grenal, de clássico, né? Claro, o Inter é bastante pesado. Naquela época tinha Christian, tinha Anderson, tinha Klemer, o Inter tinha Diego Diogo, Daniel Carvalho, Nilmar. Aí eu cheguei, estava o presidente, o diretor-geral do clube, e falei, vou me mandar embora. Se me mandar embora, tudo bem, eu vou aqui pro lado, tem o Inter aqui pro lado, e eu sabia a qualidade que eu tinha. Eu cheguei ali, quase chorando, daí o presidente olhou para mim e falou assim, vai pegar tua chuteira. Eu falei, tá bom, vou pegar minha chuteira, vou pegar minha chuteira, pegar minhas coisas e vou embora. Vai pegar tua chuteira que tu vai subir comigo pra serra pra fazer o treinamento como profissional. Eu olhei pra ele, esses gajos estão loucos. Tá bem, vou lá eu, feliz da vida, por dentro, chorando. Eu vou lá, pego a minha chuteira e vou dentro do carro com o presidente e o treinador pra encontrar com os jogadores lá. Aí eu chego lá, aí vejo todos os profissionais, todos eles que eu sempre via treinando lá de fora. Eu tinha recém 15 anos na época. Entrei dentro do estádio, entrei lá, treinei com o time, fiz tudo, mas eu não pensei que ia pro jogo, eu pensei que ia só treinar. Semana de Grenal, o Grêmio precisava ganhar. Aí eu entrei aí tá treinando normal, o professor me deu 1 hora o colete de titular, depois me tirou, aí depois me botou na roda, daí tu não falou que tu é melhor que todos eles, agora corre. Aí eu tinha que correr, aí pronto, aí fomos pro jogo, e eu fui pro banco. Aí eu assim, né? Que sonho, né? Que sonho. Meu sonho estava sendo realizado, e tinha 40 mil pessoas no estádio, Grenal lá é uma rivalidade muito grande. Entrei no banco, o Grêmio tá perdendo o jogo de 1-0, o Claudio Miro foi expulso. E o time do Inter naquela época não tinha um grande time, o Inter. O Grêmio também tinha um grande time, mas o time do Inter tinha um jogador mais jovem, recém estava aparecendo o Diego Diogo, um jogador Daniel, tinha bastante gente, Fernandão, falecido Fernandão. Aí chegou no intervalo, o treinador olhou para mim e falou assim, olha, não falou que é craque? Vai lá e resolve o jogo para mim agora. E a gente tava com a menos. E ele me botou no jogo. Aí nesse jogo aí foi onde que, graças a Deus, a torcida já estava indo embora, eu comecei a jogar, pegava a bola, saia driblando todo mundo. E a torcida voltou e eu consegui fazer um jogo. A gente perdeu o jogo de 3-1
Eu fui o melhor do jogo, foi daí que eu comecei a surgir no Grêmio. Há essa coisa no Brasil também, que é o brasileiro gosta do seu clube, mas gosta do jogador, e gosta de, quando vê um jogador com habilidade e que seguramente os vai divertir, que foi isso que aconteceu, perceberam que tinham ali um craque, um menino com o qual merecia que se andasse ao colo, digamos assim, não é? Sim, daí foi ali quando eu surgi no Grêmio, na verdade, né? Agradeço ao professor Cuca que acreditou em mim, e também os jogadores que me ajudaram bastante, que eu era muito jovem, era uma criança, na verdade. Ou seja, o treinador gostou, foi do teu atrevimento. Foi do meu atrevimento. Até hoje eu digo que não foi pelo futebol, foi mesmo pelo atrevimento que eu falei com ele. Provavelmente ele devia ter ligado pro Branco, sabia, porque eu passei nas categorias de base da seleção todas. E o Branco falou, pode ir que pode confiar. E graças a Deus o Branco que passou no Futebol Clube do Porto, passou não é? no Futebol Clube do Porto, que eu fiz as seleções da categoria de base todas com eles. Ou seja, tu és lançado num ano muito difícil, já falaste, na altura o Internacional das equipas de Porto Alegre estava melhor, o Grêmio caiu na Série B, tu fazes o teu primeiro contrato profissional e no segundo ano, que é o ano em que a equipa desce, a equipa sobe. Num jogo também, em que esse é incontável, não é? Esse jogo entrou para a história, né? Batalha dos Aflitos. Na verdade, a gente ganhou o jogo com 6 ou 7 dentro do campo. Foram 4 expulsos? Foram 4 expulsos. Tiveram 2 pênaltis para o adversário, na casa do adversário. E o Lucas, que tá no Lazio agora, estava no Liverpool, também estava junto comigo nesse jogo. Porque um dia antes eu já estava vendido esse jogo. Eu já estava vendido para o Porto, na verdade. E aconteceu umas coisas que não cabe falar né, que eu queria ter jogado o último jogo pelo Grêmio e acabei não podendo jogar o último jogo em casa. Aí eu não tava para jogar esse jogo, eu tava para ficar de fora nesse jogo. Eu ia lá só com o presidente para ficar do lado dele. Só que a galera toda gostava de mim, todo jogador, não, vamos lá, te acalma, não sei o quê. Aí ia pro banco, daí fui pro banco, aí tava no banco, o treinador me botou, o Mano, né, na época era o Mano. E graças a Deus, Deus me iluminou e eu consegui fazer o gol da vitória. Ou seja, com 4 jogadores expulsos, 2 penaltis defendidos e na sequência de um desses penaltis... Eu peguei a bola, arranquei, entrei na área e fiz o gol. Por essa altura também já o disseste, quer dizer, aí passaste a ser o ídolo da torcida que subiu de novo o Grêmio à Série A, não é? Ao Brasileirão. E tu, como disseste, o Futebol Clube do Porto já tinha conseguido blindar, tu ainda eras muito novo, tinhas que vir, havia condições a preencher para vir jogar na Europa, mas também já tinhas, como disseste, um percurso nas seleções brasileiras, ou seja, já andava meio mundo a olhar para ti, sendo que o Futebol Clube do Porto conseguiu chegar primeiro, não é? Graças ao Jorge também, né, teve muita força nisso, né, me convenceu, porque até aquela época não tinha empresário, ninguém olhava por mim, que eu nunca queria, não assinava com ninguém. E o Jorge me mostrou confiança e me trouxe ao Futebol Clube do Porto. E explicou-te o que era o Futebol Clube do Porto. Ou seja, estamos a falar de 2005, 2005 para 2006, o Futebol Clube do Porto tinha sido campeão da Europa 2 anos antes e havia referências. Sim. O que é que tu foste logo querer saber do Futebol Clube do Porto? Porque eu imagino que com 14, 15 anos no Brasil, embora se queira vir para a Europa, está-se muito centrado naquilo que é o Brasil. Há 10, 12 grandes equipas brasileiras. O que me acalmou primeiro, na verdade, foi a língua, assim, sabe? Parecida, sabe? E a minha família também veio junto, porque era obrigado a minha família a vir porque eu era menor. Então, mas eu sempre morei sozinho, sempre fiquei sozinho, sempre tive a minha casa sozinho. A minha mãe tinha dela, eu tinha a minha. Então, eu nunca tive esse medo de vir, na verdade. Porque eu saí do Grêmio, no começo foi difícil para mim, porque eu joguei uns jogos pela equipe B. E eu queria poder jogar no profissional, lógico, eu ficava nervoso, eu ligava pra Manuela, pro Jorge, Jorge, quero jogar, como é que eu não jogo? Não, calma, não, porque eu saí do Grêmio como um maior, e chega aqui, toma uma porrada, vai jogar na equipe B, fiquei muito nervoso. Daí o primeiro jogo que eu tive, joguei contra o Marítimo. Contra o Nacional ainda aqui, e depois o Marítimo para a taça. Acho que foi o Marítimo primeiro que eu joguei, joguei mal, quebrei a bola, dava a bola mais... Um jogo para a taça, não é? Eu joguei muito mal. Aí o Jorge foi... Anderson, mas tu quando chegas e falar desse percurso, precisamente, quando chegas aqui, para nós, eu na altura trabalhava como jornalista na RTP,
chegou a informação de que vinha um prodígio brasileiro, um menino das seleções. Tu tinhas ganho a Sul-Americana de tinha chegado à semifinal do Mundial e sendo o melhor jogador. Sendo o melhor jogador do Mundial. Ou seja, havia aquele burburinho, está aí a chegar um prodígio brasileiro. Mas lá está, a situação nunca mais resolvia e foste à equipa B. Eu lembro-me de um jogo da equipa B do Futebol Clube do Porto, em que foste tu e alguns jogadores mais da equipa principal em São Mamede em festa, aqui não muito longe. Sim. O estádio encheu e tu levaste umas porradas nesse jogo, porque aquilo não era a nossa atual segunda divisão, era a terceira, era a segunda divisão B. Tomei uma vela de umas porradas, tomei, era contra o time de preto, tomei. Opa, mas no entanto até se adaptar, e depois o professor deu a confiança para mim e com a ajuda de todo mundo, o Pepe também, que foi muito importante, todos os jogadores ali brasileiros que também sempre me ajudaram, o Vitor Bahia também me ajudou bastante, então depois dali eles me chamavam por Juremi, chamavam meu nome Juremi, então a partir dali eu consegui evoluir. Anderson, nesse ano, tu chegas com o Quadriense, que distribui os números das camisolas conforme a importância dos jogadores. Tu já chegas com um ano a andar, portanto, em janeiro, primeira vez que jogas na equipa A é em março, antes de completares mesmo os 18 anos, logo em abril, e tu, este 10 é o 10 do segundo ano, que demonstra aquilo que tu significavas para o Porto. Um camisola 10 é um camisola 10, mas tu vens como camisola 10, mas aqui levas com a 30, porque o 10 era o Postiga, era a opção número 1, o Diego era o 20, era a opção número 2, e tu vens com a 30, numa altura em que o Quadrense também tinha mudado o sistema de jogo e a posição 10 já não existia muito, ou seja... Jogava num 4-4-2. Não era muito fácil para ti, não é? Não era muito fácil para mim, porque no momento foi... Como é que eu vou dizer? Como que eu era muito jovem, todo jogador jovem sempre põe na cabeça que tem que jogar e quer jogar. E o professor era muito duro, né? O Adriano todo mundo conhece pelo aspecto de duro, né? E quando ele me deu a camisa 10 no segundo ano, foi onde que eu pensei que ele ia me dar confiança para jogar. Fiz uma bela de uma pré-temporada e comecei iniciando o ano jogando. Mas já lá vamos, deixa-me primeiro olhar estes primeiros jogos. Tu fazes 5 jogos neste primeiro ano, contra as duas equipas da Madeira, Marítimo e Nacional. Como é que foi a sensação de jogar no Dragão? Obviamente quem joga um Grenal, um Grêmio Internacional já tem essa sensação de jogo grande, de estádio grande. Aliás, no Brasil tem-se muito essa sensação, mas um estádio grande na Europa... porventura é diferente a sensação. Qual foi a tua sensação? Foi muito boa, que foi um jogo que eu joguei muito bem. Acho que, se eu não me engano, dei uma assistência nesse jogo. Fiz, se eu não me engano. E foi muito boa. Foi meu primeiro jogo no estádio, perante a torcida. A minha família toda pôde ver eu jogar, todo mundo pôde ver eu jogar. Então foi uma sensação muito, muito boa. Eu estava aqui a ver que tu entraste para o lugar do Benny McCarthy, ou seja... Tranças a entrar para o lugar de Tranças, que era uma coisa que o Adriense não gostava. Não tinha Como é que funcionou isso? Cara, eu sempre falei, né? As tranças não jogam, era eu que jogava. E eu não ia mudar meu visual, nem que ele queresse. Poderia ter me mandado, com todo o respeito, lógico que poderia me mandar para outro lugar, mas o meu cabelo e ele acabou por aceitar isso, não é? Embora por ele, tu tinhas jogado, assim como estás hoje, sem tranças. Estava sem a cabeça rapada, né? Neste primeiro ano, tu acabas por ver o jogo em que o Porto conquistou o título de fora, que é o jogo em Alvalade, gol de Jorginho, que era um bocadinho o teu concorrente em termos de posição, claro, mas um jogador com mais experiência. No jogo em que o Porto sagra mesmo campeão, joga o Ibson e tu estás no banco em Penafiel, mas participas na festa. Como é que foi seres campeão pela primeira vez? A tua primeira festa em Penafiel? Graças a Deus eu tive sempre sorte. Todo clube que eu vou, sempre o primeiro ano sempre é campeão. Então eu tive aqui, a sensação foi muito boa. Ainda mais para mim chegar no Brasil e ser campeão no Porto, para mim era muito bom, e era muito jovem, era meu primeiro título na Europa. Para mim foi festa geral, e depois eu fui de férias, curti minhas férias todas com a minha família. Não foste logo de férias, tu ainda jogaste a titular a final da taça, ou seja, dois troféus num ano, não é? 2 troféus, é verdade. Era uma equipa com muito talento. Já vamos falar do segundo ano com o Josualdo, começou com o Adriense, com o Josualdo, mas nesta primeira equipa, muitas vezes a jogar só com 3 defesas, o Pepe, o Balzinho ou o Pedro Emanuel, ou às vezes até o Marek Che, Balzinho e Pepe, só, era um central e o Bruno Alves às vezes também. O Bruno Alves às vezes também, o Ricardo Costa, era uma equipa que tinha, mas sempre só com 3 defesas, e depois Quaresma, Anderson, Lisandro, Luxo, Ibson, Paulo Assunção, que fazia aquela função de 6 fundamental. Que era bom jogador, Tarek Tui, Tarek Tui, exatamente. Também. A gente tinha uma bela de uma equipe. Foi uma judiaria ter uns jogadores machucados antes da semifinal contra o Chelsea, senão
Isso é já no ano a seguir. Tu vais de férias campeão, regressas e como tu dizias há pouco, com o Adriense data 10. Tu passas de 30 para 10. Na hierarquia do Adriense é como se passasses do terceiro lugar para o primeiro lugar do pódio e, portanto, a camisola 10 é tua. Preparavas-te para jogar de novo num sistema de 3 defesas. Vão jogar a pré-temporada, goleadas. Tu brilhas, ao que dizem num jogo com o Manchester United, ao que dizem quando o Ferguson te vê. O Porto até perde 3-1 no torneio de Amsterdão, mas tu jogas muito bem. Esta pré-temporada parece que está a correr muito bem, tirando a lesão do Pedro Emanuel, não é? Que acaba por ser importante. O tornozelo. Até depois o Adriense zangar convosco e vocês com o Adriense e de repente ficam sem treinador. Ficamos sem treinador. As situações que acontecem ficar dentro do vestiário, né? Infelizmente, né? Mas eu agradeço ele pela oportunidade, agradeço ele pela confiança que teve em mim, que não é qualquer treinador, ainda mais na Europa, acredita num jogador com 17 anos, e foi ele que me ajudou, que me lançou, ele que me deixou bem fisicamente também. E faz parte do futebol, né? Isso acontece. Foi isso, a tua aculturação ao futebol europeu foi com o Adriense, não é? Ou seja, tu, embora quem olhasse para ti eras um jovem jogador, mas fisicamente robusto, mas há sempre ritmos que são diferentes do Brasil para cá. Ele puxava muito ele, né? O treinamento dele era muito puxado. Acho que não só eu, como a maioria dos jogadores, só naquela época, foi 8 jogadores que saíram para fora, né? O Pepe, o Buzingua, eu, o Quaresma. Acho que a maioria dos jogadores foram tudo embora. Vem Josualdo Ferreira, antes ainda. Tu fazes um golo com o Rui Barros a treinador, na final da Supertaça em Leiria contra o Setúbal. O teu golo num jogo que valia troféu, que era a Supertaça, com o novo treinador na bancada a ver como é que ia ser. Sim, foi fantástico o meu primeiro jogo, né? Ainda mais marcando o gol. Para mim foi a melhor coisa do mundo, né? Que todo mundo... Eu sempre jogava, mas nunca fazia gol. E até hoje, né? Só passo, não faço gol. Mas aí eu consegui fazer um gol. Tu podias fazer mais golos, se quiser. Ou seja, tu eras um jogador a quem dava muito gozo construir. Eu construía mais que fazer gol, na verdade. Sempre foi assim a minha posição. No Grêmio já foi assim. E aqui no Porto também era. Eu acho que eu quebrava mais as linhas, na verdade. E no Manchester também, quando eu troquei de posição, o Ferguson estava isso porque 1 para 1 eu tinha um trabalho mais forte. Mas não deixa de ser curioso olhar para ti, um jogador prodigioso com um pé esquerdo que se de repente podia chegar à área, continuar a fazer golo e seres altruísta, ou seja, tu seres sempre aquilo que o treinador queria. Se o treinador te queria mais atrás, era mais atrás, se o treinador te queria mais numa zona só de dar golo, tu sempre aceitaste isso muito bem, quando podias ser tu a brilhar mais intensamente a fazer golos. Meu trabalho sempre foi ajudar. Qualquer clube que eu tiver, eu vou fazer o que o professor pedir para mim da melhor forma possível. E graças a Deus eu sempre consegui com sucesso, acho que eu nunca tive problema. Chega Josualdo, começa a temporada, muda logo o sistema, passa a jogar em 4-3-3, ponto, que era um sistema em que tinha, para além dos 4 defesas, Paulo Assunção, Lúcio, Anderson, Luxo e depois era Lisandro, Quaresma, Adriano, Tariq, ou Quaresma, Lisandro... Mas o trio do meio campo, o Raul Meireles também entrava algumas vezes, mas a verdade é que era aquele, Paulo Assunção, Luxo e Anderson. Funcionou às mil maravilhas. Muito bem, muito bem. Como eu falei, a gente fez um belo de um ano. Infelizmente eu acabei me machucando, né, contra o jogo contra o Benfica. E se eu não me machuco naquele jogo, acho que o Benfica ia ter um problema, tomava uns 4-0, provavelmente. A gente tinha um grande grupo, a gente tinha todo mundo estava sempre junto, todo mundo... foi um dos melhores grupos que eu tive, né? Depois do Manchester, foi com certeza um dos melhores grupos em termos de pessoas, em termos da galera toda junto. E eles todos me ajudaram, sempre procuraram me ajudar o máximo possível. Esse jogo é o teu 11º jogo nessa temporada, antes ainda desse Porto Benfica, que vamos já falar, para perceber as sensações de alguém que está a fazer um super jogo e se lesiona com perspectiva de longo tempo parado. Estreias-te na Liga dos Campeões, fazes 3 jogos na Liga dos Campeões, CSKA, Arsenal e Hamburgo. Como é que foi estrear na Champions? Era um sonho, com 18 anos. Para mim foi um sonho, né? O primeiro jogo foi até em casa. Com o CSKA. A gente faz um jogo fantástico. E depois fui jogar a primeira vez contra o Arsenal na Inglaterra. Nunca tinha ido à Inglaterra, era a minha segunda vez na Inglaterra ainda, mas o meu foi pela seleção. Cara, meu sonho estava realizando, meu sonho acho que eu estava chegando. Eu não esperava... não estava pensando em ir para um clube maior, eu estava muito feliz, estava muito contente, as coisas estavam tudo acontecendo, então eu pensei,
vou fazer história aqui, estou muito bem e a sensação era maravilhosa, porque quando a gente vem de muito pobre e chegar onde eu cheguei, poder dar condição à minha família, aos meus amigos, não tem preço maior do mundo. Tinhas um treinador diferente do anterior, mas muito exigente também. Jesualdo era, porventura, em algo até que tu já dominavas, era um treinador que privilegiava muito, ainda há pouco nos disse isso aqui o Farias, a recepção orientada da bola. Tu já tinhas muito isso em ti. Ele contigo não teve que insistir muito, porque tu já tinhas aquilo que ele queria para um 8 sobre a esquerda do meio campo. Mas ele sempre mostrava a gente, chama aqui, daquele jeitinho dele, com a pastinha dele, vinha, não, Anderson, eu quero que tu faça isso, e a gente, graças a Deus, a gente teve sucesso, na verdade, né? Acho que essa era do Porto, acho que tem bastante sucesso. Anderson, chegamos a este jogo, estamos a falar do dia 28 de outubro, o Porto estava a voar, estava a derreter os adversários. Nesse jogo com o Benfica, aos 20 minutos, está 2-0 para o Futebol Clube do Porto. Tu, aos 30, sofres uma entrada arrepiante, que deu lugar apenas a um cartão amarelo, de um jogador do Benfica. Sentes logo que a época ali está comprometida? Ou achaste que a lesão podia não ser tão grave? Eu tentei voltar a jogar. Eu acho que eu tento jogar um minuto, 2 minutos. Só que eu vejo alguma coisa diferente comigo, ou seja, eu vejo um arranhãozinho assim, e eu pensei, eu acho que deve ter saído algum osso, alguma coisa, mas eu não pensei que era uma coisa assim muito séria, eu pensei que a porrada, e eu poderia ter evitado, porque eu vi ele atrás de mim, eu falei, vou dar tempo para ele dar o carrinho e levar o amarelo, e eu consegui sair, mas felizmente eu não consegui porque a minha perna trancou. E, cara, foi um momento muito triste, foi muito difícil. E a equipa eu não aceitava, na verdade. E a equipa sente isso, porque de 2-0 e de estar a jogar muito, ver um colega também assim, eu penso que ao intervalo já perceberam, tu fizeste fratura do perónio, não é? Partiste a perna. E na segunda parte o Benfica consegue fazer 2-2 e depois é o Bruno Moraes, aos 92 minutos, faz o 3-2. Cara, para mim, fiquei muito feliz, claro, que a equipe conseguiu a vitória, mas para mim foi muito difícil, foi 5 meses complicado na minha vida, acho que foi muito difícil. Nesta altura imagino que jogadores como Pedro Emanuel, Vítor Bahia, aqueles mais, o Pedro Emanuel também estava lesionado, não é? Portanto, passaste ali uma parte da temporada com alguém muito mais experiente, mas também a passar um bocadinho... Mas como é que eu te dizer? Foi minha primeira lesão séria, grave, porque até, no entanto, nunca tive lesão assim muito difícil. Eu tive uma no Mundial Sub-17 que eu tive que sair da final também em 15 minutos, por uma mesma porrada. E quando eu quebrei o pé, vem tudo abaixo. Eu acho que um sonho meu, travou um pouquinho, porque aquele ano eu tava bem em todos os aspectos, tava bem fisicamente, tava bem mentalmente, tava pensando que tudo ia dar certo e a gente ia conquistar quase tudo se pudesse, e felizmente eu não aguentava, não aceitava, ia para casa, batia a perna na madeira, por quê agora esse momento? E, cara, tinha que aceitar, tinha que trabalhar e voltar de novo, não tinha que fazer. E foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, regressas em abril, eu sempre tentava, e voltei antes, e eu sempre, toda a minha lesão, eu sempre quero voltar antes, porque eu amo jogar futebol, adoro jogar futebol, e voltei num clássico, né, voltei num clássico devagarinho, e ainda consegui me adaptar, e depois veio a notícia, né, para ir para o Manchester. Mas antes disso ainda participaste em jogos decisivos. Estás a falar desse clássico em que tu entras, se calhar também com um significado. Tu entras nos últimos minutos, o Porto joga na Luz, faz um gol do Pepe e depois o Lucho tem o azar de fazer um autogol a 5 minutos de fim e tu entras logo a seguir. É um misto de, por um lado, segurar um resultado que naquela altura a moral passou para o lado do Benfica, para os últimos minutos, não é? Segurar o resultado, embora o Porto tenha tido uma grande ocasião por Renteria nesse jogo para fazer o 2-1 mesmo no fim. Por outro lado, o significado foi num clássico que tu te lesionaste, num clássico que tu voltas. Sentiste isso? Nunca tinha jogado na Luz? Eu nunca tinha jogado na Luz, eu joguei acho que 2 jogos contra o Benfica. Eu estava feliz por estar no campo de novo, sinceramente eu não pensei nisso, eu não tive medo, porque eu sempre pensei, se for para me machucar de novo, eu vou me machucar dentro do campo, vou me machucar jogando, sempre pensei isso e eu nunca tive esse problema de ficar de nervoso, assim, por jogar, porque eu tô fazendo a melhor coisa que eu tô fazendo a coisa que eu amo e consegui ter uma vida confortável por causa do futebol e me deu várias oportunidades, então eu sempre botei na cabeça que eu tinha que
amar aquele momento, amar a minha volta e pudesse comemorar junto com a minha família e com meus amigos. O Anderson, pelo caminho, como tu dizias há pouco, o Porto perde nos oitavos de final contra o Chelsea de Mourinho. Sim. O Porto fez vários jogos quase perfeitos este ano, jogos correram muito bem, e esse jogo em Londres, que tu vês de fora, o Porto faz uma primeira parte perfeita, está a ganhar 1-0, depois acaba o gol de Quaresma, não é? E depois acaba por perder 2-1, e tu dizes, já o disseste aqui, dizes muitas vezes, se não tem havido a tua lesão, provavelmente vocês tinham ido ainda mais longe, porque obviamente tu eras um jogador importante. Eu acho que a gente estava muito bem, eu acho que todo mundo, o time estava todo mundo completo, né? Eu acho que, não sei se a gente iria ganhar do Chelsea, mas eu acho que ia ser um pouco mais difícil para eles, e foi difícil para eles, na verdade. Infelizmente teve o Elton falhou, infelizmente num lance que acontece, né, no meio do futebol. Mas eu acho que a gente fez um belo do ano. Anderson, se olharmos para essa equipa e até olhando à razão que tu tens, o Pepe foi campeão da Europa a seguir, o Anderson foi campeão da Europa a seguir, o Pedro Emanuel, o Ricardo Costa, o Vítor Baía estavam na equipa, já tinham sido campeões da Europa, portanto era uma equipa, o Bozingua foi campeão da Europa depois no Chelsea também, portanto não faltava nessa equipa muita qualidade. E há quem diga que o que faltou a esse Porto nessa altura, que passava sempre à fase seguinte da Champions, uma delas depois perdeu, vamos falar sobre isso, contra o Manchester, já contigo no Manchester, já nos quartos de final, foi aquele bocadinho, ou pelo azar de uma lesão, ou pelo Ronaldo estar do outro lado e o Anderson também, faltou sempre aquele bocadinho para ganhar nessa altura de novo a Champions. Sempre faltou, mas naquela época contra o Manchester também a gente tinha uma equipe... Tinham sido campeões da Europa no ano anterior. Amar o clube aqui, eu me lembro aqui o gol do Ronaldo aqui, e fui eu que dei o passe pro Ronaldo, que o Ronaldo acertou um chute de 40 a 35 metros. Opa, tu estás perdoado quando deste o passo, não sabias que ali dava gol. Não sabia que ia ser gol, foi um grande chute. Nem eu pensei que ele ia chutar dali. Mas como o Ronaldo pode esperar tudo do Cristiano Ronaldo. Cara, o Porto da gente, né, ficou triste, a gente sempre fez uma bela de uma equipe, se tu vê, todos os jogadores foram vendidos. A maioria dos jogadores, acho que 80% Sim, dos jogadores... equipa que falamos, todos, Pepe, Real Madrid, Bozingua, Chelsea, o Manchester. Todo mundo foi vendido praticamente. Cara, eu agradeço muito ao Porto por abrir as portas, agradeço muito de coração, agradeço ao presidente muito, principalmente o presidente, o Jorge. Esse clube, quando eu passo por aqui, eu tenho apartamento aqui, tenho casa aqui, tenho grandes amigos aqui, uma pessoa que é como uma mãe, a Manuela, para mim, que me trata, cuida de mim a vida toda. Cara, eu amo essa cidade, amo esse clube, tenho um carinho muito grande e agradeço eles por todo o clube. E seguramente que amas ainda mais porque viveste aqui glórias, ganhaste aqui muito, coisas, ou seja, a imagem que tu tens aqui é de festa. E neste ano, quando tu regressas numa fase difícil da temporada, porque neste segundo campeonato o Futebol Clube do Porto está ali também numa luta importante, taco a taco com o Sporting até ao fim. É o primeiro de Joal, o segundo é o bicampeonato, o Quadrense tinha sido campeão. Tu jogas logo a seguir esse jogo com o Benfica, 3 ou 4 dias depois jogas com o Vitória de Setúbal e regressas aos golos. Um golo lindo, que é uma simulação, não é? É verdade, uma simulação, um cruzamento e chutei cruzado. E dali a gente conseguiu. Ganhamos no último jogo, se eu não me engano. Exatamente, vocês vão a Coimbra num jogo muito difícil, ganham 2-1. Tu jogas e depois, nos 3 últimos jogos, 3, 4 da temporada, tu participas em todos e de forma muito importante. 3 de campeonato que são fundamentais. Com o Nacional da Madeira, a 3 jornadas de fim, o Nacional foi sempre um adversário incómodo, difícil. Está a 0-0. E o Anderson faz um gol e dá uma assistência. O que é que te lembras desse jogo? É dos jogos mais importantes, não é? É o jogo mais importante que eu tive aqui, na verdade, né? Que a gente conseguiu ser campeão e ainda consegui dar uma assistência ainda. E acho que foi um jogo joguei muito bem esse jogo. Cara, como eu falei... Apareceste à ponta de lança, foi o Adriano que te deu e tu apareceste à ponta de lança. Eu passei chutando e aí a galera, toda a gente comemorando. Acho que foi um dos jogos mais marcantes aqui meu no Porto, com certeza, porque foi uma volta muito... Pra mim foi o segundo ano praticamente perfeito e eu nem esperava que eu ia sair logo o próximo ano seguido. Estava super feliz, estava contente, comemorando e a gente ia, né, de férias. A seguir esse jogo nacional ainda vão a Passos de Ferreira, onde sofrem muito, não é? Aquele gol do Adriano no fim. E depois a festa, a consagração aqui contra o Desportivo das Aves. Aí já tinhas mais a ideia que ia ser o teu último jogo pelo Porto ou ainda não? Não tinha. Só depois do fim da época. Saíste por volta dos 70 minutos. Eu nem sabia, eu estava em casa dormindo quando me ligaram. E como é que foi essa tua segunda festa? Esta sim, mais tu, porque tu com o Adriense és campeão, festejas em Penafiel, mas nem estás no último jogo aqui com o Vitória, que
Aqui sim, aqui com o Aves, tu estás com o estádio cheio. 1-1 ao intervalo. Portanto, foi um jogo filme difícil, no começo, não é? foi, mas a gente, dentro do vestiário, todos os jogadores falaram, calma que vai sair o gol, apesar de o jogo estava difícil, o jogo estava truncado, e a gente conseguiu ali liberar, né? Conseguimos ter a sequência e conseguimos ganhar o jogo. E o Porto é campeão com o Josualdo Ferreira, mesmo em cima da linha sobre o Sporting, uma festa enorme, foi a despedida do Vítor Bahia. Tu, como dizias há pouco, a perspectiva que havia era, obviamente, este miúdo vai sair daqui, não este ano ainda, provavelmente, mas este miúdo, e o Futebol Clube do Porto, infelizmente, é um clube que não tem capacidade financeira para garantir que o Anderson possa estar aqui 7 ou 8 anos, como depois o Manchester conseguiu contigo. A verdade é que toda a gente pensava que era uma questão de tempo, que aquele menino prodígio, ainda com 18 para 19 anos, saísse. Não naquela altura, como tu dizes, até a ti te apanhou de surpresa, não é? Surpresa, que eu estava dormindo, quando me ligavam, onde tu tá? Estou dormindo. Rapaz, tá todo mundo aqui, o presidente do Manchester está aqui, tá aqui o diretor, tá todo mundo aqui. Eu falei, tá, mas estão aqui por aqui. Eu falei, estão aqui fazendo o quê? Eles querem falar contigo, tá bem? Então eu vou rapidinho e fui lá. Aí foi quando o Jorge me falou, tu tá indo pro Manchester. Daí eu abri a boca assim e fiquei assim, mas como é que eu vou? Daí depois, né, com calma em casa, comemorando, feliz da vida. E a língua? Eu não falava inglês, não falava nada. Tinhas tido aqui, como é que foi com o Adriance antes? Era os teus colegas que Não, o Adriance falava um bocadinho português, o que era necessário para o treino e para o jogo, falava bem, então era a língua. Eu falei, melhor clube do mundo, vamos para lá. Aí o Ronaldo, né, que foi, agradeço a ele, sempre agradeço, sempre vou agradecer a minha carreira toda no Manchester, porque ele foi super importante, não só para mim, como para o Nani. O Queiroz também foi super importante para a gente, porque eu recém tinha 18 anos. E aqui tinha, como eu falei, cheguei aqui, tava bem, tava tudo feliz, foi pro Manchester, aconteceu a mesma coisa, ia jogar no B, que com o Ferguson joga um jogo sim, joga 3 jogos não, fazia aquele rodízio todo do Manchester. Aí foi a alegria maior, foi a melhor coisa da minha vida. Anderson, tu quando apanhas o Alex Ferguson, e apanhaste-o durante 8 anos, apanhas uma mistura de Adriance e de Josualdo. Se calhar Adriance na parte intempestiva, Josualdo na parte de querer ensinar. Como é que foi esta relação com o Alex Ferguson? Eu vou te dizer que chama de velho, né? Eu tenho intimidade. Esse cara é especial, acho que no futebol. Essa pessoa para mim foi muito importante e sempre vai ser. Como é que eu vou te dizer? Até fico às vezes um pouco emocionado, porque para mim ele foi muito importante, não só em todos os aspectos quando eu passei pelo Manchester, para me ajudar, de falar, de dar novo contrato, como é que eu vou te dizer? Calma, desculpa. E às vezes era bravo contigo. Era, mas... Não te deixava nunca reclamar, foi um paizão. Não, como é que eu vou te dizer? Foi uma pessoa que me ajudou muito quando estava no Manchester. E todo mundo sabe. Tu chegas ao Manchester, tal como dizias há pouco em relação ao Futebol Clube do Porto, és campeão no primeiro ano. De tudo, né? De tudo, porque és logo ganhas a Liga dos Campeões. Tu quase todos os anos estiveste no Manchester, vieste a Portugal. Primeiro ano eliminas o Sporting. Sim. No segundo, infelizmente, eliminas o Porto. Depois vieste jogar com o Benfica e ainda com o Braga. Sim. Portanto, todos os anos vinhas matar saudades aqui, sempre quando te perguntavam, dizendo que se jogasses cá era no Porto. Já vamos falar sobre isso. Nesse teu primeiro ano, regressas a Portugal, neste caso ao Alvalade, Tinhas jogado alguma vez em Alvalade? Creio que devido à lesão... Não, joguei uma vez. Tinha jogado em Alvalade uma vez? Acho que, se não me engano, estava no banco, Ok. Ou seja, mas vens a Alvalade nesse ano, eliminas o Sporting, e depois vais jogando... Eu comecei a jogar no Manchester porque o Scholes teve uma lesão. Na verdade, teve uma lesão e saiu do jogo contra o Wigan. E eu entrei nessa posição, eu entrei de volante, que na verdade não era a minha posição. E naquele jogo ali... Eu joguei muito esse jogo, e comecei a jogar nessa função. Daí comecei e fiquei. E ficaste, depois, como tu dizias, havia os jogos, havia aquele coreano também na altura, creio que jogava na Liga dos Campeões e depois não jogava 4 ou 5 jogos. Não é? O Ferguson fazia ali uma mistura... Cara, o nosso grupo era muito forte, não só forte tecnicamente, mas mentalidade para ter que estar fora depois de fazer um grande jogo, não é? A mentalidade do Ferg e dos jogadores todos era muito forte. O jogador que tinha que entrar ali tinha
tem que ganhar, não interessa quem. E se tu vê, até entanto, nosso time não tinha, claro, tinha grandes jogadores, mas tinha jogadores também que não era de muita qualidade. Até porque o Ronaldo está ali a começar, entre aspas, mas tinha ido para lá 2, 3 anos antes. E quando eu cheguei, eu e o Nani, quando a gente chegou, para mim era, não sei por nome, para mim era estranho, porque todo mundo falava inglês, eu não entendia nada, não entendia com os jogadores, mas graças a Deus eu sempre fui um cara que sempre falava com todo mundo. E o Ronaldo pra gente foi tudo. O Ronaldo pegou a gente e abraçou a gente, trouxe a gente pra casa dele. Cara, fica aqui comigo, vocês são meu e eu vou ajudar o máximo que eu puder. E o Ronaldo pra gente foi... Cara, foi tipo que nem um pai pra gente, na verdade. Mas nessa final da Taça dos Campeões, vocês foram os pais para o Ronaldo porque marcaram os penaltis e ele falhou. Mas antes ele salvou muita gente. Sim. Ele salvou muita gente, então tem que... Estou a dizer isto em brincadeira. Todo ano ele salvou toda a gente. É a única que ele tem que vos agradecer, não é? Não tem problema nenhum. Não deixa de ser curioso, nessa final da Taça dos Campeões, é uma final inglesa entre o United e o Chelsea. Tu estás no banco até aos 119 minutos e o Ferguson vai buscar o menino de 18 anos. Vou te contar, tem uma história por trás disso. Estava eu no banco assim, estava todo mundo sentado, né? O jogo acabando, faltava 1 minuto, 2 minutos para acabar. Olha o Giggs para mim e fala assim: põe o Anderson bate bem o pênalti. Eu olhei pro lado, o quê? Tremendo já, ele falou: põe o Anderson bate pênalti. Tira a roupa. Eu tirei a roupa, eu entrei no campo, acabou o jogo. Sem tocar na bola. Daí tipo assim, acho que foi. Quando eu fui participar para bater o pênalti... Já o Ronaldo tinha falhado. O Ronaldo tinha falhado, o maior jogador tinha falhado. Digamos, o Tchê tinha defendido, porque é uma grande defesa do guarda-redes do Chelsea também, não é? Se o melhor batedor nosso errou, o melhor jogador do mundo, né? O Ronaldo tá para ser o melhor jogador do mundo, errou. Cara, foi a caminhada mais longa da minha vida. Até chegar lá para pegar a bola... eu pensei em todas as coisas que já tinham acontecido ruins, coisas boas. Deu tempo para pensar em um monte de coisa. E eu pensei, vou botar a bola, vou fechar o olho e vou bater cruzado. Se ele pegar, é mérito dele, mas vou dar-lhe uma porrada. Aí eu virei, parei a bola, dei 3 passinhos e o Peter é grande demais. Ele abre os braços, falei, eu vou dar um bico quase no meio do gol. Foi no meio se ele pegar, a bola passa aqui na mão dele, a bola entrou e eu chuto pra dentro do gol de novo pra ver que entrou. Opa, que alívio. Campeão da Europa. Campeão da Europa. E depois, no ano a seguir, não és campeão da Europa, perdes a final com o Barcelona, não é? Né? Perdi 2 finais para o Barcelona. Mas quando chegas, para chegares lá, aquele jogo que já falámos, que eliminas o Futebol Clube do Porto, a tua primeira vez no Dragão como adversário, bem recebido. Foi muito bem recebido, foi muito bem tratado, né? Todo mundo, né? Até brinquei um pouco com a torcida, né? Quando estava jogando. Aí os outros falaram, não vai fazer gol, não vai passar, eu não vou, fica tranquilo. Aí a gente, foi muito bem recebido, sempre foi muito bem recebido aqui, não só pelo Porto e por todo lugar que eu vou em Portugal, sempre foi muito bem recebido. Uma sensação diferente de um jogador que 2 anos antes ganha tudo naquele estádio e de repente está ali para ver aqueles que o aplaudiam ficarem tristes se ele ganhar. Foi um momento único, foi, como é que eu te dizer, voltar a casa é sempre bom, como dizem, né? E eu só joguei aqui, só joguei no Porto, né? Eu tenho uma história com o clube. Como eu falei, sempre vou agradecer o clube por me dar essa entrada, né? Apesar do Porto ser um grande clube, para me dar uma entrada para um clube maior. E vou agradecer o resto da minha vida. Fui muito bem tratado aqui, me ajudaram bastante em todos os aspectos. Para mim foi um momento especial. De tal forma, quando vieste cá jogar as várias vezes, depois contra o Benfica, depois contra o Braga, sempre pelo United, os jornalistas te perguntavam sobre o regresso a Portugal e tu dizias, se regressar, será para o Porto. Só para o Porto. Às vezes tive uma proposta aí que acabou atrapalhando, mas faz parte do futebol. É o clube que me abriu as portas. E foste acompanhando o Sim, sempre acompanhei, que depois surgiu a era do Hulk, a era do Falcão, então, que depois, né, foi lá jogar comigo. Então, cara, eu sempre acompanhei, assim, o Porto, e às vezes, porque a minha vida sempre os portugueses estão sempre à minha volta, né, não só a Manuela, o Jorge, eu tenho grandes amigos aqui, tenho praticamente uma família aqui, na verdade. E se nós formos a ver, em termos de títulos,
Eu até acho que tu ganhaste em percentagem mais títulos pelo Porto do que pelo Manchester, se formos ver o percentual, porque tu em ano e meio de Porto ganhas 4 títulos, ganhas 3 títulos, 4, 2 campeonatos, uma taça e uma supertaça. No Manchester ganhas 12 títulos, 12, é muito mais, mas tiveste 8 anos, portanto, anos, em média... É verdade, estamos ali, taco a taco. Foi em média. Não, estava a brincar contigo. Naturalmente esse carinho se notou sempre que tu tiveste pelo Futebol Clube do Porto. Hoje, de que forma é que tu, já disseste, tens muita gente à tua volta que é do Porto, que é daqui também do Futebol Clube do Porto. Como é que tu vives à distância? Tu depois tiveste os 8 anos no Manchester, pelo meio tiveste a Fiorentina, depois foste de novo para Porto Alegre, onde jogaste no Internacional, no rival do Grêmio, e ainda foste ao Curitiba. Como é que tu tens mantido essa relação e esse acompanhamento? Eu mantenho porque tenho amigos, né? Em todo lugar tenho amigos, sempre procuro. Às vezes tu sempre fala de futebol, apesar de eu não ser uma pessoa que gosta muito de falar de futebol, na verdade eu procuro não falar de futebol, que eu faço 75% futebol, da tua vida é no futebol? Futebol, eu sempre procuro fazer coisas diferentes, ver coisas diferentes, mas não tem como, né? Tu sempre acaba tentando saber como é que tá, como é que foi esse campeonato, como é que foi isso, como é que tá aí, como é que tá o clube, tá bem? Até porque eu tenho amigos, um grande amigo meu voltou pro Porto, que é o Pepe, né? Voltou pra cá, né? Então, cara, tu sempre fica por dentro, tu nunca deixa de estar. Ainda mais pros clubes que tu passa, tu sempre procura saber, sempre deixa grandes amigos que acaba, né, te falando. Ainda para mais, tu dizias antes, eu nem sabia não tinha reparado nesse pormenor. Recentemente, há 3 anos, quando jogas no Curitiba, jogas uma final contra o Lucho, ou seja, foi inevitável terem falado do que passaram. Sim, aqui. A gente passamos junto, o Lucho é uma pessoa fantástica, é um menino, é um homem fantástico, e a gente esteve lá, conversamos, dando risada. E eu ganhei, não perdi. e eu ganhei a final, e depois eu estava emprestado ali, eu falei, boa sorte aí pra ti, que tudo ilumina. A gente trocou o telefone, damos risada, e depois cada um seguiu a sua vida. O Anderson foi campeão europeu, o Anderson tem 12 títulos ao serviço do United, seleção A brasileira, tiveste nos Jogos Olímpicos na Copa América. Seleções jovens brasileiras, 4 títulos em ano e meio de Futebol Clube do Porto. E algumas lesões que a determinada altura da tua vida se calhar fizeram com que a estes 16 ou 18 títulos tu não pudesses ter somado se calhar a mais meia dúzia. Sim, eu tive muita... Como é que tu lidaste com isso a partir de determinada altura na tua vida? Foi difícil. Quando eu tive o cruzado eu acabei pegando um pouco de peso. Cara, eu vou ser sincero, eu acho que isso também foi um pouco de culpa minha também. Eu acho que eu poderia ter feito um pouco melhor, eu poderia ter me esforçado melhor, eu poderia ter muito mais, que a qualidade eu tenho, eu sei, e muita gente sabe. Quem vê sabe. Claro, todo mundo sabe. E também no momento onde que eu quis voltar para casa, eu nunca me arrependi de nada, E eu acho que a única coisa que eu me arrependo na minha vida hoje é não ter ouvido uma pessoa que está sempre 24 horas comigo, que é a Manuela, chegar e me falar, olha, não volta ainda que é cedo. E eu, por estar aquela sensação, sair do Brasil muito cedo, falar, quero voltar pro Brasil, experimentar a sensação quero voltar para casa, e eu acabei voltando para casa. Eu tinha 4, 5 anos de contrato, fui para um grande clube, agradeço o Internacional, um grande clube. E, cara, depois eu comecei a ficar muito confortável, eu acho que aquele jogador, aquele que eu sugiro que não fique confortável, e eu acabei ficando confortável, vendo que eu já ganhei tudo que tinha para ganhar, que estava tranquilo, agora estou em casa, mas não, eu poderia ter jogado mais 2, 3 anos na Europa e depois ter ido para casa. E voltei agora, né? Pois era isso que eu te ia perguntar, tu fizeste ali um interregno e agora voltaste? Parei uns 6 ou 7 meses, fiquei com a família, fiquei com os amigos, aí surgiu uma proposta do presidente da Turquia, o Adana, que o presidente veio, conversou comigo e foi um cara fantástico e falou, vamos voltar, eu quero que tu me ajude, e eu voltei para a Turquia. Esse ano a gente quase subiu para a primeira divisão da Turquia, foi por um detalhe, e o próximo ano, e se Deus quiser, a gente vai voltar. Vamos contar no próximo ano então com o Anderson, o Anderson a continuar a jogar. Vamos. Tens 31 anos, tens ainda Tem 31, sou novo ainda. Um futuro, não é? Porque tu chegas aqui, que parece que foi há tanto tempo, e foi há muito tempo, mas tu chegaste muito jovem. Muito jovem. Anderson, estamos quase a fechar aqui. Ainda te reconhecem na rua mesmo sem tranças, ou é mais difícil? Não, é muito difícil. É muito difícil. Para me conhecer tem que vir mesmo perto de mim, assim. Até melhor, eu como mais tranquilo, faço minhas coisas mais tranquilo, assim.
Mas é um ou outro que vem assim mais perto assim de ti, assim, olha assim, Anderson, daí sou eu, daí, oi, tudo bem? Como é que Porque tu eras um ídolo de uma geração. Tu, em determinada altura, conforme eu disse, o Futebol Clube do Porto tinha sempre esse brasileiro de enorme qualidade e tu foste um deles, com o Deco, com o Diego, com o Ibsen, com o Carlos Alberto. Foi uma época e uma era em que em muito poucos anos houve muitos bons brasileiros na tua posição e tu, provavelmente, se tivesses ficado, como falámos há pouco, mais anos, serias ídolo completo de torcida e então aí não podias andar na rua, porque provavelmente os mais jovens, como foi só um ano e meio, não se recordarão. Continuaremos a ter Anderson também a passar aqui pelo Porto nos próximos tempos? Vou, porque eu adoro essa cidade, eu amo essa cidade, eu tenho apartamentos aqui, tenho uns amigos aqui, provavelmente uma vez, fazia 3 anos que eu não vim aqui, 3 ou 4 anos que eu não vinha a Portugal e eu falei, tô indo aí, vim aqui e com certeza vou vir mais, porque eu gosto daqui, é bom, fiz uma família, na verdade, aqui, onde que eu cheguei aqui muito jovem, e eles todos me abraçaram, e me ajudaram o máximo possível. Aqui eu aprendi praticamente tudo, aprendi a comer, aprendi a falar, foi praticamente aqui. Muito bem, Anderson, para mim é um prazer especial, ainda fiz alguns relatos dos teus jogos nesse ano e meio de Futebol Clube do Porto, depois, quando chega ao Porto, tinhas acabado de sair. Quanto é que valerá hoje 31 milhões e meio? Tu foste vendido por 31,5 em 2007, portanto passaram 12 anos. O Anderson hoje era coisa para sair do Porto por 100 milhões? Me dava 10% desses milhões. É um exercício engraçado. Vou-te pedir para deixares a tua assinatura aqui na 10. Força, podes começar a deixar aqui o teu carimbo, porque o carimbo de cada jogador, para além das suas jogadas, depois no final também, aquilo que todos os adeptos gostam de ter, é a assinatura dos craques nas camisolas. E esta, a camisola 10 que marcou o Futebol Clube do Porto. 1 ano e meio, 4 troféus e muito futebol, muita qualidade. Anderson, é um prazer ter-te aqui e sempre que vieres, naturalmente, bem-vindo ao Futebol Clube do Porto e ao Porto Canal. Foi um prazer e volto a sublinhá-lo, poder ter esta conversa tão agradável contigo. Obrigado. Outros campeões passaram também por esta cadeira, onde hoje esteve sentado Anderson, 4 títulos em ano e meio ao serviço do Futebol Clube do Porto, uma média excepcional de um jogador excepcional. Fique bem, continuo com o Porto Canal. Obrigado.